Mais uma vez, boa noite, irmãos, né? Faço uma vez chegar depois. Havia hoje Diego nos visitando, né? Diego, fique à vontade nesse meio. Irmãos, para a nossa meditação essa noite, eu convido que você abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo de número 17. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 13. Está projetado aqui também. Nós vamos ler de forma alternada, como de costume, Mateus, capítulo 17, de 1 a 13. Mas eu convido os irmãos a colocarem de pé para nós fazermos essa leitura, mas mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Nós vamos fazer essa leitura conforme projetado aqui, de forma alternada. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aproximando-se dele, tocou-lhes dizendo: Erguei-vos e não temais. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então os discípulos entenderam que falar a respeito de João Batista. Que as palavras dos nossos lábios e meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do nosso Deus. Os irmãos podem sentar. Você já orou no monte? Ou você já foi convidado por alguém a ir orar no monte? Eu faço essa pergunta porque é muito comum no meio cristão brasileiro, meio evangélico brasileiro, ouvir pessoas falando assim: vou orar no monte. Para essas pessoas, orar no monte é uma prática que ele vai por buscar uma comunhão intensa com Deus. É uma prática em que muitos colocam como se fosse uma prática de santificação. Dizem assim: no monte eu fico mais próximo de Deus. É claro, Jesus tinha esse costume, né? Algumas vezes, o evangelista diz que algumas vezes Jesus se retirava para um determinado lugar para orar, como o texto que nós vemos aqui. Jesus se retira para um alto monte. Era uma prática não só de Jesus, até os profetas do Antigo Testamento, alguns deles iam, né, para alguns montes para orar. Se retiravam para orar. As pessoas que falam assim, porque fica mais próximo de Deus, é claro que isso não é verdade. Embora seja uma prática que tem aqui na Bíblia, vários personagens bíblicos fizeram isso, o fato aqui, o poder não está no monte, o poder está no que eles iriam fazer. A eficácia da oração, ela não depende do local, a eficácia da oração depende da fé, da sinceridade e, claro, acima de tudo, do querer de Deus.
Tiago, ele escreve no seu capítulo 5, verso 16, ele vai dizer assim, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando ele está falando de vários preceitos, de várias coisas que nós devemos fazer, e ele fala ali de visitar enfermos, os doentes, orar por eles, aí ele coloca assim no finalzinho do verso, né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ele não faz nenhuma relação com o lugar. Até porque, se nós olharmos para os personagens, alguns personagens da Bíblia, eu meio que comentei isso ontem, por exemplo, Jonas, no capítulo 2, lá em Jonas, ele ora dentro do ventre do grande peixe, do profundo abismo. Correto? Pedro e João, eles estiveram presos, oraram e foram libertos ali da prisão. Paulo e Silas, em Atos 16, eles presos, eles cantavam e oravam a Deus, e as cadeias deles soltaram também, estavam então na prisão. Esther, lá no livro de Esther é desafiada por Mordecai, o seu primo que cuidou dela, depois os pais morreram, e Esther morou no palácio, ela já era rainha. Ana, a mãe de Samuel, ou que viria a ser a mãe de Samuel, ela ora sem dizer nenhuma palavra audível, né? Entendi, tanto que Eli pensa que ela estava embriagada, mas ela fala, não, a sua serva está amargurada de algo, e ela orava de frente para o tabernáculo, ela nem estava dentro do tabernáculo. Maria, a mãe de Jesus, em Atos, nos primeiros versos de Atos, vai falar que Maria e outras mulheres meio que faziam parte de um grupo de oração. O profeta Jeremias, quando jogado no poço, numa cisterna vazia, ele orou. Abraão, quando o Senhor vai caminhando com Abraão e chega no alto do monte, e ele vê Sodoma e Gomorra, que Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão faz uma oração, ele intercede por aquela cidade. Se tiver ali 50 justos, 40, 30, se tiver ali 10 justos, é uma oração, ele está intercedendo por aquela cidade. Isaac, o filho de Abraão, a Bíblia fala que ele orou por Rebeca, sua esposa, que era estéril. E não fala onde ele orou, só fala que ele orava por ela. Daniel, a Bíblia fala que ele orava 3 vezes por dia. No seu quarto, abria a janela em direção a Jerusalém e ali orava 3 vezes por dia. E creio que até na cova dos leões, onde ele fora jogado pelos seus acusadores, ele também tenha orado. E é claro, Jesus orou não só no monte, como também na cruz, quando ele fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É uma oração pedindo a Deus para perdoar os seus inimigos. Irmãos, Deus, em sua providência, Ele não permitiu que esse monte, no texto que nós lemos, o nome dele fosse revelado. Qual monte? E Deus, como eu falei, em sua providência, isso não permitiu, porque com certeza, pelas coisas que aconteceram nesse monte, se esse nome desse monte fosse revelado, hoje as pessoas fariam peregrinações por esse monte, por pensar que ele era algo diferenciado. Ele era um lugar muito especial, ele era um lugar de poder. Tanto que hoje muitas pessoas saem daqui, falam que vão para o lado de Israel, ali vão morar em lugar lá, porque lá é terra santa. Ou seja, eles santificam o lugar, sendo que o fato, o que aconteceu é que é importante, não o lugar. O que importa não é o local, mas o que importa é o que Jesus veio fazer neste local. Mateus fala que Jesus subiu a um alto monte. Lucas vai dizer assim, que também registra no capítulo 9, Lucas vai falar assim: olha, Jesus subiu com o objetivo de orar, com a finalidade de orar. Mas veja, irmãos, que Jesus sobe, aqui o verso 1 vai dizer para nós, olha aí, 6 dias depois, ou seja, depois que Jesus fala para os discípulos que o dia da sua morte está chegando, e aquilo causa tristeza para os discípulos, Jesus então, 6 dias depois, Lucas vai falar 8, Marcos fala 6, né? Mas não faz tanta diferença a questão do dia, mas é que
eles registram que logo depois de Jesus falar sobre a sua morte e a ressurreição, nós falamos há 2 domingos atrás, Jesus chama esses 3 e vai para este monte com o objetivo de orar. Jesus leva Pedro, Tiago e João. O fato é que nós não sabemos por que esses 3, mas Jesus leva esses 3 com ele. Jesus sempre procurava, irmãos, lugares isolados, onde ele pudesse orar sem interrupção, onde ele pudesse ter aquela conversa mais íntima com Deus Pai. Jesus se retira para orar, por exemplo, antes de escolher os discípulos. A Bíblia diz que Jesus se retirou para orar. Depois da primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus se retirou para orar. Antes de ser entregue nas mãos dos seus acusadores, Jesus se retirou para orar. Isso são os momentos que foram registrados, né? Jesus sempre procurava lugares mais isolados para que ele pudesse ter uma intimidade ou ter uma conversa mais íntima com Deus Pai. Tanto que em Mateus 6, quando Jesus vai falar sobre a oração, nós já passamos por esse texto, a orientação de Jesus é assim: depois de ele ensinar, ou antes de ele ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala: você, quando você for orar, você não seja como os fariseus que oram em praças públicas para serem vistos. Pelo contrário, você, quando for orar, vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que tem em secreto. E teu Pai que tem em secreto, ele vai ver, ele vai te recompensar. Intimidade. E nosso texto, Jesus mais uma vez se retira para orar. Mas dessa vez, diferente das outras vezes, Jesus não vai sozinho. Jesus leva, como já falamos, Pedro, Tiago e João juntamente com ele. Esse evento é chamado de o Monte da Transfiguração. Transfiguração é uma palavra que vem do grego chamado de metamorfose, ou seja, mudança. Porque naquele momento, Jesus tem, os discípulos percebem, esses 3, uma mudança em Jesus. Eles não veem simplesmente um homem, eles veem alguém com a sua aparência real. Eles veem Jesus já glorificado, eles veem a glória de Deus envolvendo o seu Filho ali. Por isso esse nome, né? O Monte da Transfiguração. Não é o monte real, não é o nome real, mas o que aconteceu naquele monte ali. Mas, irmãos, para nós, hoje quero compartilhar com os irmãos que quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber ainda mais coisas. Nós podemos perceber que quando Jesus leva Pedro, Tiago e João, Jesus está dando para aqueles 3 uma oportunidade de eles terem uma intimidade ainda maior com Ele. Então essa noite eu quero chamar esse monte de o Monte da Intimidade com Cristo. O Monte da Intimidade com Cristo. Porque neste monte, nesse acontecimento registrado nesses 3 versos, nós vamos ver o que esses discípulos aprenderam ao ponto de eles ficarem ainda mais próximos de Jesus. E o que nós podemos aprender ao ponto de ficar ainda mais próximos de Jesus. Que é isso que nós precisamos para a nossa caminhada cristã. Nós precisamos ser mais íntimos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que desceu do céu e morreu na cruz por mim e por você. Verso 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Essas características aparecem lá em Apocalipse, quando vai falar de Jesus, né? Ele é o sol que brilha. O branco é pureza, é santidade. A primeira coisa aqui neste monte, o monte da intimidade, é o lugar onde Jesus nos aproxima dele. Veja que várias pessoas seguiam Jesus. Dessas mais de 120 pessoas, 12 são os discípulos que ele está preparando para se tornarem apóstolos. E desses 12, 3 são ainda mais próximos dele. Não é que Jesus fazia essa questão de pessoa, não, irmãos.
Como falamos, não sabemos o motivo por qual eles fizeram mais próximo. Mas lembra, Jesus foi 100% homem. E como homens, a nossa humanidade faz isso. Nós temos aqueles que são mais achegados, aqueles que são mais achegados do que o irmão, amigos que são mais próximos do que o irmão. Todos eles têm. Todos nós temos. E Jesus não seria diferente, já que ele foi 100% homem. É claro que Jesus não estava desprezando os demais. Jesus leva esses três então para um local em particular. A nossa intimidade, ela tem que nos aproximar ainda mais de Jesus. Esse aqui é Pedro, aquele que faz a declaração: tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e depois aquele que fala assim: isso jamais vai te acontecer, onde Jesus fala: reta-te, Satanás. E agora esse homem está ainda mais próximo de Jesus para algo que Jesus vai mostrar para ele, algo que nenhum deles ainda haviam visto ou experimentado. Junto com Pedro e dois irmãos, Tiago e João. Até o momento nada demais, mas mais para frente a mãe desses dois chega para Jesus e fala assim: lá no teu reino, você podia colocar um filho meu sentado lá para a direita e outro para a esquerda? Imagina a confusão, e realmente a confusão que isso causou naquele grupo dos discípulos. Isso para mostrar, irmãos, que para ter intimidade com Cristo, nós não precisamos ser perfeitos, até porque nós não somos perfeitos. Mas a intimidade com Cristo vai fazer com que nós busquemos ainda mais a nossa santificação. A intimidade com Cristo vai nos trazer, vai nos levar a querer ainda mais ser próximos dele. Tanto que Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus na ressurreição da filha de Jairo. Pedro, Tiago e João eram os que estavam mais próximos de Jesus no jardim do Getsêmani. Quando termina ali a última ceia e ele e os discípulos saem cantando. Fiz uma pequena conclusão aqui, um pouquinho antes, Jesus vai orar, antes desse momento de entrega, Jesus vai orar em forte agonia. Ele leva os discípulos, uma parte fica, os outros três vão um pouco mais próximos, e fica, e Jesus volta e eles estão dormindo. Por 3 vezes Jesus faz isso, Nenhuma hora vocês podem vigiar comigo. Intimidade com Jesus, quando nós olhamos para esses 3 personagens, Pedro, Tiago e João, nós vimos que intimidade com Jesus ela é possível para qualquer um de nós. Não é para pessoas perfeitas, é para pessoas redimidas. Pedro, mais para frente, o que ele vai fazer? Ele vai negar Jesus. Tiago, mais para frente, o que ele vai fazer? Quando Jesus é preso, ele foge. João até que não foge, Não sei se ele ficou ali porque teve coragem, ou que o fato de ele ficar ali com as mulheres que não fugiram, acho que ele ficou ali mais por conta dela do que realmente por coragem de ficar, Alguém tem que ficar aqui. Mas imagina que a vontade dele também era dar no pé no momento que Jesus estava sendo crucificado. Isso tudo para mostrar, irmãos, que a intimidade de Jesus ela é acessível, ou a intimidade com Jesus ela é acessível a todos nós. O texto continua, versos 3, 4. Então, quando Jesus é transfigurado, ou seja, quando seu rosto muda, quando eles não veem mais ali um homem, mas veem a glória de Deus estampada no rosto de Jesus, de repente o verso 3 vai dizer assim: eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Falando com quem? Com Jesus. De repente, 2 personagens importantíssimos para os judeus, 2 personagens importantíssimos do Antigo Testamento, aparecem conversando com Jesus. E Pedro vai dizer: Senhor, é bom estarmos aqui, Se quer, nós vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Marcos e Lucas vai dizer que Pedro não sabia o que estava falando. Mateus não coloca esse detalhe. Por que eles colocam isso? Porque se fizesse 3 tendas, ele estaria igualando Jesus a Moisés e Elias. Por isso
eles colocam isso, que Mateus não sabia o que estava falando. A segunda coisa aqui, irmãos, que a intimidade, ou o monte da intimidade com Cristo, é aquele lugar em que Ele nos faz enxergar coisas que só quem é próximo de Jesus vai enxergar. Os três enxergaram porque eles eram mais próximos ali de Jesus. Eles viram Moisés. Moisés é quem? Moisés é sempre o representante da lei. É aquele que recebeu os 10 mandamentos. Então toda vez que falava em Moisés, é lembrando da lei de Deus, a lei moral de Deus que eles deviam guardar e que nós devemos guardar, né? São resumidos ali nos 10 mandamentos. Elias, ele aparece como representante de todos os profetas do Antigo Testamento. Ou seja, representando assim todo o Antigo Testamento, em que eles devem ser observados, em que eles devem ser guardados, eles devem ser estudados como parte da palavra de Deus, como nós vimos em Pedro, né? Que não é fruto da imaginação humana. É a vontade de Deus revelada. Quando nós somos mais próximos de Jesus, nós conseguimos ver a vontade dele para as nossas vidas. Nós conseguimos enxergar a vontade dele. Como nós vamos fazer isso? Por meio da sua palavra. Quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, mais íntimo dele eu fico. Automaticamente, Pedro, Tiago e João reconheceram Moisés e Elias. Eles reconheceram. Não só reconheceram, como eles ouviram. O texto não fala, nenhum dos três evangelistas fala que eles se apresentaram. Até porque não precisava apresentar. Jesus é conhecedor de todas as coisas, conhece todos. A vontade de Deus revelada para nós, irmãos, está na sua palavra. E é ela que vai nos fazer ter mais intimidade com o nosso Senhor Jesus. É ela que vai abrir, como nós cantamos, né? Abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar, como o salmista fala, desvia os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Versos 5 e 6. Então, quando eles falavam, quando Pedro estava dando ideia, Senhor, vamos fazer aqui 3 pedras, de repente uma nuvem envolveu ali os 3 discípulos. Ou seja, Jesus deu uma ideia para a ideia de Pedro, né? E de repente uma voz na nuvem dizia assim: este é meu filho amado, eu tenho com prazo a ele ouvir. Os discípulos ouviram isso, caíram de bruços, tomados de grande medo. De grande medo. O monte da intimidade é o lugar onde Jesus nos faz ouvir a voz do Pai. Quanto mais íntimo de Jesus, mais nós escutamos o Pai. Tomé uma certa vez falou: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. Porque Ele é o próprio Deus encarnado, como nós lemos no primeiro capítulo de João. E aqui, irmãos, tem algo interessante. Lembra quando Jesus perguntou para os discípulos: e para vocês quem eu sou? Eles disseram: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E agora eles escutam essa confirmação, o próprio Deus falando, Deus Pai falando: este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Não é a primeira vez que Deus fala isso a respeito de Jesus. A primeira vez que Deus falou isso a respeito de Jesus foi no batismo. Assim que Jesus termina de ser batizado por João Batista, ele viu uma voz do céu que diz o quê? Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Só que agora tem um detalhe interessante. Tem uma ordem: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvir, a ele obedecer, a ele fazer tudo que ele mandar. Mas sabe, irmãos, quanto mais íntimo nós ficamos no nosso Deus, mais temor nós temos que ter. É totalmente o contrário do que acontece hoje. Muitos falam que são íntimos de Deus, mas não têm a menor reverência no culto. O culto virou uma baderna, o culto virou uma bagunça, o culto virou uma atração, e as pessoas falam assim: não, mas eu sou íntimo de Deus, porque eu jejuo, eu faço isso, eu passo noites em claros orando. Mas veja só, eles, quando ouviram a voz de Deus,
O que aconteceu com eles? Caíram de bruços, tomados de grande medo. E não é a primeira vez que isso acontece. O povo no pé do monte, quando eles estavam ouvindo a voz de Deus, eles falaram: Moisés, vai você, conversa com Deus, nós não vamos suportar. Então, quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais temor, mais respeito eu tenho pelas coisas de Deus. Versos 6 a 8. Verso 6, eles caíram de bruços, tomaram de grande temor, de grande medo. Mas Jesus vai e aproxima-se dele, desde ele ali foi envolvido pela nuvem. E naquela nuvem eles ouviram a voz de Deus. Jesus se aproxima dele, Jesus ergue e diz para ele assim: não temais. Aí eles levantam os olhos, então eles estavam abaixados, não tinham coragem de olhar. Lembra do publicano, quando ele vai orar, ele não tem coragem de erguer a cabeça. Ele levanta os olhos, eles não veem mais ninguém. Moisés e Elias não estavam mais ali. O monte de intimidade com Deus, irmãos, é o lugar onde Jesus nos coloca de pé diante dos nossos medos. Quanto mais íntimo eu sou de Jesus, quanto mais íntimo você é de Jesus, mais Ele vai te colocar de pé diante das dificuldades, mais Ele vai te manter de pé diante dos medos, não por causa da sua força, mas por causa dele. Erguei-vos e não temais, eu estou aqui do seu lado. Lembra da grande tempestade, quando eles estavam ali que o barco ia afundar? Eu estou aqui, eu sou aquele que o vento e o mar obedecem, eu sou aquele que a natureza tem que obedecer. Eu sou o Senhor sobre a natureza, eu sou o Senhor sobre todas as coisas, então não temais. Todos os que viram a glória de Deus, eles caíram como mortos. Os profetas que foram chamados, eles falavam isso, né? Ai de mim, eu vi a glória de Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Não temais. A intimidade com o nosso Deus nos leva a ter ainda mais temor diante do nosso Deus. Os versos 9 a 13, depois que eles foram reerguidos, ou Deus mandou que eles se erguessem, eles terminam então, né, a transfiguração. O rosto de Jesus volta ao normal, né? E eles começam a descer o monte. Ele falou: olha, o que vocês viram aqui, vocês não contem a ninguém. Mas Jesus tem um prazo, né? Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Depois que eu ressuscitar dentre os mortos, vocês podem contar o que vocês viram aqui para todos. Tanto que eles registraram. Pedro nós lemos, né? João também. Tiago não deu tempo de escrever, porque ele foi o primeiro a ser morto. Foi morto por Herodes, logo ali nos primeiros capítulos de Atos. Mas os dois que permaneceram vivos ainda, eles escreveram, Pedro e João. E eles vão descendo, e de repente eles perguntam, devem ter lembrado, né? Olha, os escribas, que são aqueles responsáveis por ensinar as coisas de Deus, eles falam que Elias tem que vir primeiro, antes de vir o Messias. Aí Jesus falou: não, realmente, é assim, Elias tem que vir, e ele vai vir para restaurar todas as coisas. Aí Jesus vai explicar para ele: Elias já veio, só que eles não reconheceram Elias. Pelo contrário, eles fizeram com Elias, com esse Elias que veio, a mesma coisa que fizeram com os outros profetas, e a mesma coisa que eles vão fazer com o Filho do Homem. Foi quando eles se pediram: ele está falando de João Batista. Sabe por quê? Nós também falamos, né? Lembra, irmãos? João Batista, ele é chamado de Elias, não por causa de encarnação, que isso não existe, não é bíblico, não é verdadeiro, mas é porque o seu ministério era semelhante ao ministério de Elias. Mas no deserto, a sua vestimenta, a sua coragem para confrontar, lembra que Elias confrontou Acabe e Jezabel? João Batista confrontou Herodes no seu modo de viver. Por causa disso, ele é comparado a Elias. E eles
entendem. Então, um monte de intimidade, irmãos, é o lugar onde o Senhor Jesus também vai tirar as nossas dúvidas. Quanto mais próximo eu sou de Jesus, menor dúvida eu tenho. E mesmo naquelas questões, se Ele não tirar minha dúvida, eu vou descansar nas mãos dEle, certo de que Ele está cuidando. Se nós quisermos realmente que as nossas dúvidas vão embora, nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor Jesus, porque Ele tem prazer em tirar essas dúvidas. Eu fico imaginando no diálogo, Jesus descendo, depois de todo esse acontecimento, e eles conversando, e a conversa fluindo assim naturalmente, e Jesus falou com eles: olha, não, Elias já veio. A mesma forma que eles fizeram com Elias, eles fizeram com esse que eles não reconheceram. Eles mataram, eles perseguiram Elias. João Batista que Jesus está falando. Irmãos, trazendo uma aplicação para nós, eu faço duas perguntas. Você tem o seu monte? Você tem o seu monte da transfiguração? É claro que eu não estou falando de nada físico, de um local exato. O que eu estou querendo dizer é: você tem o seu momento de intimidade com Cristo. Aquele momento que é só seu. Aquele momento que você fala assim: ou eu vou levantar mais cedo para esse momento, ou eu vou dormir um pouquinho mais tarde, ou eu vou aproveitar o momento que eu estou sozinho em casa, um momento que as tarefas podem esperar. Você tem esse momento de intimidade com Cristo? Todos esses que eu citei anteriormente, volto a citar. Por exemplo, Jonas achou um momento de intimidade dele lá no fundo do abismo. No pior momento da vida dele, ele teve que tirar o momento para ter intimidade. Não espere esse momento chegar. Pedro, Paulo, João e Silas, na prisão, foram um dos momentos, né? Mas ali eles estavam presos por causa do Evangelho, que é totalmente diferente. Esther foi preciso ser confrontado com Mordecai, quando Mordecai fala para ela assim: você pensa só porque você está no palácio, você vai escapar desse decreto? Não. Agora, Esther, quem sabe, está no capítulo 4, né? Que foi para este momento que você foi eleita rainha. Ele desafia Esther e ela fala assim: olha, junte todos, nós vamos jejuar, nós vamos orar, e depois eu vou me apresentar ao rei. O que acontecer, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Você está sendo desafiado essa noite, eu estou sendo desafiado a ter o nosso momento de intimidade. Ana, a dor dela o levou a ter um momento de intimidade com Deus, a ponto dela não conseguir expressar palavras, mas orar de amargura de alma. Jeremias, o profeta que falava e o povo não ia atender o que ele falava, porque Deus já tinha avisado sobre isso. Ele encontrou um momento de intimidade ali no fundo do abismo, no fundo do poço. Abraão, peregrino, ainda em terra estranha, todo lugar que ele parava, ele fazia um altar para cultuar a Deus, um altar para que ele pudesse ter um momento de intimidade com Deus. Daniel nem precisa lembrar, né? Mas vamos lembrar. Ele parava as suas atividades 3 vezes por dia, orava. E por causa disso que ele foi parar na cova dos leões. Lídia e as outras mulheres lá em Filipos não podiam orar na cidade, elas saíam para fora da cidade e um lugar, ela encontrava um lugar e orava, porque aquele lugar foi conhecido como lugar de oração. Não importa onde vai ser o seu lugar, é preciso que você tenha este lugar, porque a intimidade, irmãos, com Cristo, ela vai fazer diferença, ela vai trazer benefícios. Não descarte esse momento de intimidade. Tenha intimidade com aquele que te salvou. Aproveite os momentos. Vivemos sim em dias corridos, em dias que tudo tem que ser resposta rápida, tudo tem que ser imediato. Mas é preciso pisar no freio, é preciso parar e ter aquele momento de intimidade. De repente, antes de dormir, sentado ali na cama,
Mas tenha. É um momento seu com Deus. E vai fazer a diferença. A intimidade com Cristo exaltado, ela nos fortalece na nossa caminhada. E assim, irmão, nós vamos estar certos que nós vamos ouvir a voz de Deus, que nós vamos seguir essa voz. Nós precisamos, irmãos, a cada dia fazer essa avaliação. Tem momentos que a intimidade pode estar lá naquele topo, né? Aí tem aquele momento de queda. Preciso voltar, né? Preciso erguer novamente essa intimidade. Você tem intimidade com Cristo? Você tem tirado tempo para ler a Bíblia? Você tem tirado tempo para orar? Você tem tirado tempo para congregar com os irmãos? Para viver em comunhão? Porque isso tudo faz parte da nossa intimidade. Abaixe sua cabeça. Vamos orar mais uma vez nesse instante. Senhor amado, obrigado, Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos chamou, Deus das trevas, nos tirou do império das trevas, o Senhor nos trouxe para junto do Senhor. Ó Pai, mas é preciso que nós, agora como redimidos, como salvos, que nós, Deus, desenvolvamos a nossa salvação no sentido de perseverar. Nós, Deus, procuramos, desejamos cada vez mais a intimidade com o Senhor. Nos ajude, Deus, porque muitas das vezes vamos empurrando, depois eu faço isso, agora eu tenho outras coisas para resolver. Ó Pai, mas que nós possamos dedicar um tempo dos nossos dias, dos dias que o Senhor nos tem dado, para ter mais intimidade com o Senhor. Me ajude, Deus, nessa caminhada, me ajude a tua igreja aqui, ó Pai amado, para que assim nós possamos ser fortes, para que assim nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos.